Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, agora em casa, realmente no meu estúdio, não no estúdio banheiral que eu fiz os dois últimos vídeos. Viemos aqui falar da Copa do Brasil, o apanhado geral, e parabenizar os classificados para as quartas de final e fazer aí um apanhadão do que a gente falou nos dois últimos vídeos. Então as quartas de final da Copa do Brasil terão os seus sorteios, tanto de confrontos quanto de mando de campos, se não estiver enganado, no dia 6 de junho, que é na terça-feira que vem. Então vamos lá para o nosso resumo dessa Copa do Brasil e parabenizar aqui os times que chegaram às quartas de final. Algumas situações surpreendentes. Sinceramente, algumas situações surpreendentes. Eu tinha os meus palpites, não acertei os meus palpites todos. Óbvio que não, eu não tenho bola de cristal. Eu dou palpite, mas tem gente que acha que não, né? Que você errar um palpite, né? É a pior coisa do mundo. Palpite é o palpite. Se todo mundo acertasse o seu palpite, todo mundo ganharia na Mega Sena. Palpite é palpite. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Valeu? E deixa eu te dar uma dica. Tá vendo esse QR Code que está aqui? Esse QR Code é da galera do Zone Play, por onde eu assisto jogos, tanto em casa quanto pelo celular. E não só jogos, vários outros esportes, além de milhares de filmes, minisséries, seriados, documentários, shows, sem travar. Então, indico, escaneia esse QR Code, ou na descrição desse vídeo, na primeira linha da descrição desse vídeo, tem o link que é do WhatsApp dele. Você vai lá no WhatsApp, fala que viu aqui eu falando no canal Resenha com Magalhães, você queria fazer um teste, ele vai lá te explicar como é que funciona, você faz um teste. Se gostar, fecha o pacote. Eu estou indicando porque eu uso e eu estou gostando muito. Beleza? Então vamos lá, galera. Deixa eu logo aqui de cara parabenizar. Você desculpa aí o barulho, né? Porque estava dando barulho aí, estão passando serras, estão cortando piso, né? Então, parabenizar o Palmeiras, parabenizar o Bahia, bora Bahia minha porreta, parabenizar o Grêmio, parabenizar o Atlético Paranaense, parabenizar o América Mineiro, parabenizar o Corinthians, parabenizar o São Paulo e parabenizar o Flamengo pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil 2023. Como eu falei, sinceramente, tem alguns classificados aí que eu não acreditava. Tinha apostado no time que foi eliminado. Teve destaque. Essas oitavas de final, para mim, teve um destaque. Um grande destaque, na minha opinião, não se classificou, que foi o Sport. Pelo que o Sport fez no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, botando 3-1, levando para os pênaltis, para mim o Sport foi o grande destaque, mas ele não se classificou. Dos classificados, quem foi para mim o grande destaque? Cara, para mim, o grande destaque, para mim, foram dois, na minha opinião. Foram dois. Para mim, o América Mineiro, que vem numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, ter eliminado o Internacional, ganhou a primeira de 2-0, depois, fora de casa, conseguiu levar para os pênaltis, perdeu 3-1 e levou para os pênaltis.
E o Corinthians? Para mim, o Corinthians é um grande destaque, que perdeu a primeira partida em Minas para o Atlético Mineiro de 2-0. Em casa ganhou de 2-0 e foi para os pênaltis. Mas por que eu vou falar, pô, Magalhães, mas são dois gigantes. Você não era para destacar assim. Eu destaco pela condição do Corinthians. O Corinthians trocou de treinador, estava na zona do rebaixamento, entra o Luxemburgo, com muita desconfiança. O time tem que primeiro consertar a casinha, ajeitar a parte de trás defensivamente, é isso que o Luxemburgo foi fazendo. Jogou contra o Flamengo assim, acabou perdendo no finalzinho. Jogou contra o Fluminense da mesma maneira, acabou ganhando. Aí tinha um ponto de diferente, que contra o Fluminense, contra o Flamengo, que tem mais posse de bola, o Corinthians poderia até jogar pelo empate diante das circunstâncias. Mas contra o Atlético Mineiro, o Corinthians tinha que jogar diferente do que jogou contra o Fluminense e contra o Flamengo. Tinha que propor o jogo. E o Corinthians fez isso e ganhou o jogo. Então, cara, na minha opinião, eu coloco como grandes destaques o América Mineiro, né? E o Corinthians. Decepção. Óbvio que não tem decepção. Se passou as quartas de final, não tem decepção. Pode não ter sido do jeito que a torcida se imaginava. Vou te dar um exemplo. A torcida do Fortaleza imaginava um jogo mais apertado com o Palmeiras. Acabou, né? Que o Palmeiras fez 3-0 em casa e ficou com a margem bem mais tranquila para o segundo jogo. Então, o Palmeiras se classificou ali tranquilo. O Palmeiras tranquilo, mas o Fortaleza que talvez a torcida não gostou. Mas vamos falar dos times daqui. O Palmeiras, tudo tranquilo. A torcida entendeu. Bahia e Santos. Para mim era um jogo bem parelho, que poderia... Eu até apostei que no tempo normal, no segundo jogo, o Bahia ia ganhar, acabou que não aconteceu. Né? Por pouco não aconteceu. Né? O placar que eu falei de 1-0, mas foi para os pênaltis, o Bahia acabou levando, mas acho normal o que aconteceu entre Bahia e Santos. Tinha tudo para ser um jogo bem parelho e pênalti. Então, acho que a torcida do Bahia não tem muito o que reclamar. Tá empolgada, tá feliz com a classificação. Cruzeiro e Grêmio, também outro jogo muito parelho, que poderia dar qualquer um dos dois, poderia se classificar. Então, o Grêmio se classificando, vencendo a segunda partida, foi muito importante, né? Jogando diferente, né? Um Grêmio de Renato Gaúcho muito diferente do que a gente acompanhou em outros anos de passagem de Renato no Grêmio. Um Grêmio mais atrás, mais fechado, jogando pelo contra-ataque. Ele está se adaptando aos jogadores que ele tem, a condição que ele tem, mas também era uma disputa, ali era um duelo que poderia dar Cruzeiro ou Grêmio. Então, acho que a torcida do Grêmio não tem muito o que reclamar também. Botafogo e Atlético Paranaense. A torcida do Botafogo tem o que reclamar. A torcida do Botafogo tem o que reclamar. A do Atlético Paranaense eu acho que também tem o que reclamar um pouco. Né? Acho que a torcida do Atlético Paranaense tem o que reclamar um pouquinho. Porém, se classificou. Então, o que vale é a classificação. Por que a torcida do Atlético Paranaense tem que reclamar um pouquinho? Porque, mais uma vez, numa Copa do Brasil, o Atlético Paranaense joga e não dá um chute ao gol durante o jogo inteiro. Se não dá um chute, é muito pouco para um time do tamanho do Atlético Paranaense. A gente já viu isso em outras situações do Atlético Paranaense. Não é a primeira vez que o Atlético Paranaense faz isso, de jogar e não dar um chute para o gol. Não é a primeira vez. A torcida ficou realmente incomodada. Mas o Atlético Paranaense fez a sua parte. Ganhou em casa de 3-2, estava perdendo de 2-0, conseguiu virar para 3-2. Então, ter levado para os pênaltis foi muito mais para o jogo em casa do que fora de casa. E é por isso que eu digo que a torcida do Botafogo reclama. Fica triste justamente por causa disso, que estava ganhando de 2-0 e tomou a virada. E aqui no Maracanã não. No Newton Santos, o Botafogo venceu por 1-0, poderia até ter feito um pouco mais, mas a torcida do Atlético Paranaense tem que reclamar pela postura do time. Que a torcida do Atlético Paranaense não gosta da postura do Atlético Paranaense. Nem eu. Tá? Eu não gosto da postura do Atlético Paranaense do jeito que joga com essa dupla aí, né?
Turra e Filipão há algum tempo. Todo Atlético Paranaense me acompanha e sabe disso. Mas o que vale é a classificação. O Atlético Paranaense classificou, mas a torcida tem que reclamar um pouquinho. América Mineiro. A torcida do América Mineiro não tem que reclamar de nada. Uma das mais felizes, todas as torcidas estão muito felizes, mas eu tenho certeza que a do América Mineiro está exalando felicidade. Primeiro com um din-din na conta. Um din-din a mais e bem considerado. E eliminou um gigante, que é o América Mineiro, que é o Internacional. Então a torcida do América Mineiro não tem o que reclamar. Sabia que o jogo de volta ia ser complicadíssimo contra o Internacional fora de casa e conseguiu levar para os pênaltis e nos pênaltis se classificou. Então o América Mineiro, a torcida, lógico, a torcida do América Mineiro quer um futebol melhor, porque no Campeonato Brasileiro não vem bem. Lógico que a torcida quer. Mas na Copa do Brasil, a torcida do América Mineiro não tem o que reclamar. Eliminou um gigante que foi Internacional. Corinthians, a torcida do Corinthians tem o que reclamar? Não, a torcida do Corinthians não vai... a torcida do Corinthians está em êxtase. Está em êxtase. Vem de 2 vitórias consecutivas, ganhou o Fluminense em casa por 2-0, agora ganha o Atlético Mineiro em casa por 2-0, vai para os pênaltis, se classifica, então a torcida do Corinthians também não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar da postura do time e a evolução que vem aos poucos o Corinthians conseguindo, encaixando a situação. Então, a torcida do Corinthians também não tem do que reclamar. O Atlético Mineiro está reclamando que é uma barbaridade, dizendo que amarelaram, frouxo, coisa e tal. Então, o Corinthians, a torcida do Corinthians também não tem o que reclamar. Torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo tem que reclamar com a postura e o que aconteceu no jogo do São Paulo. A torcida tem que reclamar. O São Paulo perdeu em casa para o Sport por 3-1, parceiro. Perdeu em casa por 3-1. Se classificou, foi para os pênaltis, mas o São Paulo tinha vencido o Sport fora de casa por 2-0. Achava a missão do Sport quase que impossível. O Sport me surpreendeu. Por isso que, para mim, apesar do Sport não ter se classificado, para mim o Sport é o destaque. Para mim o Sport é o destaque. Então, a torcida do Sport tem o reclamar, feliz que se classificou. Mas a torcida do São Paulo tem que reclamar. Tem que reclamar. Ganhou fora de casa de 2-0, toma em cara de 3-1. A torcida tem que reclamar. Tá feliz, aliviado, mas opa, não gostamos não. Então tem que reclamar. E a torcida do Flamengo não tem o que reclamar. A torcida do Flamengo não tem o que reclamar. Jogou melhor os 2 jogos, cada um de uma maneira, né, de atuar no primeiro jogo, não deixando praticamente o Fluminense sair com a bola no segundo jogo, um pouco mais diferente, dando mais a bola ao Fluminense, mas dificultando o Fluminense, fechando os espaços para o Fluminense. Então a torcida do Flamengo não tem o que reclamar. Muito pelo contrário. Depois de uma semana conturbada, o Flamengo se classificar é motivo de muita alegria e muita comemoração. Então, cara, dos times que se classificaram, para mim, as torcidas que se classificaram, mas tenho que reclamar um pouco do time, é Atlético Paranaense e São Paulo. Essas 2 torcidas têm que reclamar do time pelas atuações, principalmente no segundo jogo. Então, os classificados: Palmeiras, Bahia, Grêmio, Atlético Paranaense, América Mineiro, Corinthians, São Paulo e Flamengo. Sorteio dia 6. Tem alguns times, na minha opinião, que são surpresas. Para mim, o América Mineiro é surpresa ter avançado. Para mim, o América Mineiro é surpresa. Na minha opinião, podem não concordar, mas para mim o Flamengo foi uma surpresa. Quando eu falo surpresa, é em relação ao sorteio. Quando teve o sorteio das oitavas de final, o favorito era o Fluminense. No sorteio, o favorito era o Inter. Palmeiras e Fortaleza, o Palmeiras era o favorito. Bahia e Santos, eu não via favorito. Cruzeiro e Grêmio, eu não via favorito. Botafogo e Atlético Paranaense, não tinha favorito. Inter e América, tinha favorito. Corinthians e Atlético Mineiro, para mim o favorito era o Atlético. São Paulo e Sport, para mim era o São Paulo. Flamengo e Fluminense, para mim era o Fluminense. Então, para mim, teve umas surpresas. O Corinthians se classificando, o Flamengo se classificando, o América se classificando. Isso, para mim, foi surpresa. Não,
Nada absurdo, mas para mim foi uma surpresa. Tem favorito para as quartas de final? Cara, favoritismo vai depender do chaveamento. Ah, não, Magalhães, não tem favorito. Todos que chegaram às quartas de final têm condição. Pô, não é assim. Não é assim. Pezinho no chão. Lógico que vai depender do sorteio. Tá? Se a gente pegar aí, tem um time do Rio, 3 times de São Paulo, um time do Rio Grande do Sul, um time do Paraná e um time da Bahia. Vamos lá? Um time da Bahia tá faltando. E 2 times de Minas. Né? Tem 2 times de Minas, não, um time de Minas, um time do Rio Grande do Sul, um time do Paraná, 3 times de São Paulo, um time do Rio e um time do Nordeste, né? Um time da Bahia. Mas que eu esqueci aqui, cara. Vamos lá, de novo. Sudeste. Tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo, América Mineiro e Flamengo. Do Sudeste temos 5 times. 1, 2, Sudeste, 1, 2, 3, 4, 5 com Palmeiras. Do Nordeste, 1. E do Sul do país, 2, que é Grêmio e Atlético Paranaense. Então, um da Bahia, 3 de São Paulo, um do Rio Grande do Sul, um do Paraná, um de Minas e um do Rio de Janeiro. Tem algum time aí que a galera quer fugir? Tem algum time que a galera quer fugir? Esse papo, Magalhães, cheguei às quartas de final, não pode escolher adversário, tem que pegar qualquer um. Causada. Isso aí é papo pra galera. Isso é papo pra galera. Na minha opinião, tem um time que a galera não quer pegar. Na minha opinião, um time que a galera não quer pegar é o Palmeiras. Se tem um time que a galera quer fugir nas quartas de final é o Palmeiras. Hoje, é o Palmeiras. O Corinthians está crescendo? Está crescendo. Também é um outro osso duro. O São Paulo, do Dorival Júnior, também é um osso duro. O Flamengo, que vem de altos e baixos, mas é o atual campeão da Copa do Brasil, tem um elenco muito forte. E mais, na janela de transferência, o Flamengo vai fazer umas 4 ou 5 contratações, talvez de jogadores que cheguem para até assumir titularidade. Então, o Flamengo vai ficar com mais opções e mais forte. Então, o Flamengo é outro time que a galera pode fugir. Mas, para mim, o time que as torcidas têm que fugir, na minha opinião, é a do Palmeiras. Esse é o time que a galera tem que fugir. Poderemos ter nas semifinais só paulista? Não, porque só tem 3 paulistas. Mas poderemos ter uma semifinal entre paulistas? Poderemos ter uma semifinal entre paulistas. Poderemos. Se tiver aí cada paulista pegando um time diferente, não tendo um clássico paulista, pode acontecer. Pode ter um clássico paulista e já sabemos que vamos ter um paulista na semifinal e o outro que jogar pode passar. Poderemos ter uma semifinal paulista. Mas está tudo em aberto. Não vejo um favoritaço. Mas o time, para mim, que a galera tem que fugir hoje é o Palmeiras. Quando começar a Copa do Brasil, as quartas de final, aí é outros 500. Hoje, o time a se fugir do confronto, na minha opinião, é o Palmeiras. Um grande abraço, até mais, valeu e parabéns aos 8 times classificados. CBF já fez o Pix? Moleque, um abraço, fui!